Vamos lá! Saudade de vocês, gente. Quanto tempo! Fala galera, quanto tempo, olha eu aqui de novo, como é que vocês estão? Sempre bom aparecer aqui de novo no canal da Dona Maria. Dona Maria, recentemente, ontem, né? Acho que foi ontem, hoje é terça, não sei que hora, que dia o vídeo vai pro ar. Nós comemoramos aí 8 anos de casados, parabéns, te amo. Antes de começar esse vídeo, um tema complicado, né? Pesado. Mas eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que seguem a Dona Maria, que me seguem no Instagram. Obrigado pela oração de vocês, porque recentemente, né, meu pai e outros membros lá da minha família, né, deram positivo para o corona. Graças a Deus, ninguém ficou ruim, ninguém passou mal e tal, mas precisaram ficar isolados. E nesse momento difícil, né, eu tenho certeza de que tudo deu certo, graças ao carinho, graças à oração de vocês. Então muito obrigado, né, por esse amor à nossa família, por esse carinho, né, com os projetos, com a nossa missão, né? É Deus mostrando o seu amor, né, com a gente, né, e através de vocês. Então muito obrigado. E outra coisa, já se inscreve aí no canal. Eu não sei se de repente você recebeu esse vídeo, né, por WhatsApp, ou alguém te mandou o link lá no Instagram e tal, mas já se inscreve, deixa o seu joinha, porque o conteúdo é legal, é bacana, né? Vamos crescer juntos, né? Estudando, rezando e consequentemente aí fazendo o mundo melhor. E no vídeo de hoje, né, vamos falar sobre o triste fato da legalização do aborto lá na França, em qualquer estágio. Triste, muito triste. Ontem eu estava lá em São Paulo, feliz demais, porque nós estávamos recomeçando o programa Acredite, lá na Rede Vida. Já fica outro convite para você aí, para assistir com a gente. E eu fazendo os stories lá, porque naquele programa eu ia falar sobre as cartas paulinas, né, em específico a carta de Paulo a comunidade de Roma, né? E já fica o convite também, olha quantos convites, para você se inscrever. O link vai estar aí embaixo, né, no meu curso de cartas paulinas. É sempre bom, né, nós entendemos mais sobre a linda história da igreja, né? Isso nos faz crescer na fé, né? Isso nos faz compreender e amar cada vez mais a nossa igreja. Mas quando eu estava gravando isso, eu deparei, fazendo os stories lá, colocando o link para a pessoa arrastar para cima e tal, eu me deparei com isso aqui. Tem que sair de foco. Vocês estão conseguindo ler? Olha que triste. A Assembleia Nacional Francesa aprova o aborto até o nascimento. Que triste. E para falar deste tema complicado, eu não posso me prender a um eu acho, né? Vou usar aqui com vocês o catecismo. Vamos ver aqui a história. Vamos voltar um pouquinho lá no tempo de Carlos Magno para ver coisas maravilhosas que a França, a filha mais velha da igreja, viveu, tá? Já recomendo esse livro aqui do professor Felipe Aquino. E também vamos usar aqui as Sagradas Escrituras para falar de tristes momentos assim, de mortes, né, de inocentes que aconteceram ao longo da história. E qual é a nossa posição como cristão? O que nós precisamos fazer? Como nós devemos lutar? Como nós devemos ter essa posição de profetas, que é o quê? De falar a verdade, não interessa quem. A verdade acima de tudo. Você vai abaixar a cabeça com uma linha de pensamento politicamente correta, porque eu não quero conflito. Você vai contribuir para a destruição da sua família, da sociedade, porque eu quero ser politicamente correto. Enfim, eu não quero ser assim, eu prefiro ser chato, inconveniente, mas falar a verdade. Vamos a esse recurso aqui primeiro. Lá atrás, se você pegar aqui no comecinho do livro do Êxodo, nós já temos lá nos egípcios, né? Aqui já vai falar sobre o novo faraó que subiu ao trono, né? A ligação aí
com a invasão dos Hicsos lá no Egito e tal, por uma questão de controle social, uma estratégia de morte de um povo que está sendo escravizado, né? Então aqui no capítulo 1, no versículo 15, já fala: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, uma se chamava Séfora e outra Fua, quando assistirdes as hebreias e chegar o momento delas, se for menino, vós o matareis, se for menina, vós deixareis com vida. Aí tem toda uma brecha para nós estudarmos, né, essa decisão. Poxa, por que matar os meninos, sendo que você está num tempo que precisa de muita mão de obra escrava, né? O homem é força de trabalho, então você precisaria. Mas também você tem um problema de você ter um controle, você tem que ter um controle populacional para que não exista também uma resistência organizada. E o povo de Deus durante esse tempo passou por um período de cativeiro muito complicado, de proibição de reunião, de viver os seus rituais, de celebrar as festas, as coisas que eles viviam num tempo antes dessa dominação por parte do Egito. Então olha que triste, diversos filhos, né, diversas famílias viveram esse trauma. E o que é o Egito naquele tempo? Era uma grande potência. Você tinha ali grandes monumentos, você tinha grandes construções, você tinha uma astronomia muito desenvolvida, uma técnica de agricultura muito desenvolvida, você tinha um império muito bem feito, a tecnologia ali, a ciência, eram coisas fantásticas. E mesmo assim, você tem a opção pela morte. Que triste. Mais pra frente, se nós olharmos aqui no Evangelho de Mateus, já no Novo Testamento, em um contexto de dominação romana, no capítulo 2, após a visita dos reis magos, né, que conhecem ali a Sagrada Família, que passam por Herodes, né, uma rápida reflexão aqui, Herodes ele era idumeu, ele foi posto ali para governar a Judéia, né, governar a região de Israel pelo Império Romano. Ele não era um rei legítimo, ele não carrega o título de filho de Davi, entende? Então ele precisava controlar aquela região para que não houvesse nenhuma revolta contra o Império Romano. E a crença no Messias, né, implicava em uma esperança em algo sagrado. O verdadeiro Deus, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro enviado, né, o verdadeiro líder revolucionário. Diversos fatores, né, contribuíam para uma certa deturpação também desse Messias, né? Mas por segurança, por questão de logística, Herodes tem, né, a seguinte atitude. Então Herodes, vendo-se enganado pelos magos, enfureceu-se e mandou matar todos os meninos menores de 2 anos em Belém e seus arredores, de acordo com o tempo que tinha averiguado com os magos. Ou seja, Herodes era um cara de muita ciência, ele não era um pé rapado, ele não era um cara zoado, simplesmente uma marionete, não, ele era muito inteligente. A filosofia que Roma herda da Grécia, toda a estratégia militar, conhecimento de ervas medicinais, a logística de uma política para administrar diversos povos. Nós não estamos falando de uma sociedade bárbara, nós estamos falando de grandes civilizações, de muito desenvolvimento na filosofia, na ciência da astronomia, na ciência da biologia, no registro da história, na análise de administração de povos diferentes, de conceitos diferentes de sagrado, de salvação, né? Como o imperador administrar isso e ter o mínimo de conflitos possíveis dentro do seu império. Então eram pessoas inteligentes, a gente não pode olhar para trás e eles não eram modernos. Tinha coisa que eles faziam muito melhores do que nós hoje em 2020. Então eram homens de ciência, eram homens de muita razão, muito dedicados ao intelecto, à força intelectual, né, ou à experiência intelectual. E fizeram essa opção da morte de diversos bebês para controlar a sociedade, para administrar o império.
Olha que triste. Mas eles não tinham ainda o senso de fazer isso com o próprio povo. Os egípcios não matavam seus filhos. Os romanos não queriam matar os seus filhos, não queriam matar os romanos, queriam matar outros. Olha que triste, hoje nós temos um país querendo matar os filhos da sua própria pátria. Mais pra frente, já na Idade Média, lá com Carlos Magno, né? Depois da queda do Império Romano, com todo o trabalho que a igreja tem, porque é a única instituição que permanece em pé, para catequizar os povos, para unir os povos, né? Se não dá para unir no mesmo império, vamos unir com uma mentalidade de salvação, vamos unir em Cristo. Falando assim parece até super romantizado. Houve sim erros, houve sim fanáticos, houve sim exageros, houve sim guerras por causa de heresias, momentos tristes. Mas nesses momentos tristes tivemos vocações verdadeiras que guiaram a civilização para a melhor opção. E vamos olhar aqui um pouquinho do que Carlos Magno lá no tempo da jovem, né? Quando era jovem ainda, a filha mais velha da igreja, né? Olha só que interessante isso aqui. Enfim, o Império Carolíngio foi uma grande administração clerical que durou 43 anos. De qualquer forma, ajudou a igreja e superou o paganismo. Aqui, entre parênteses, superstições, heresias, encantamentos, amuletos e etc. Que foi reprimido. Assim o cristianismo foi se implantando definitivamente no Ocidente. A razão, ela chega ali por meio da igreja. Um conceito de salvação, uma aversão a sacrifícios, às vezes de humanos. O sacrifício de sangue foi abolido por causa da igreja. Então nós temos um novo conceito de civilização, um novo conceito de sagrado. Olhar para o próximo não como um escravo, mas como um irmão em Cristo. Olha que fantástico isso, essa mudança de mentalidade. Mais pra frente, olha só que interessante que ele coloca aqui. O nível cultural do povo era baixíssimo quando Carlos Magno subiu ao poder, devido aos tempos bárbaros. A arte agonizava, a poesia e a teologia estavam quase abandonadas. A Europa Central estava atrasada em relação a Bizâncio, ao Califato de Bagdá, a Espanha, a Grã-Bretanha anglo-saxônica e a Itália dos Lombardos. Olha só o nível de atraso daquela região. Continua o biógrafo de Carlos Magno, aí eu não sei pronunciar direito o nome dele, Elwingard, acho que é assim que fala, via nele um novo Augusto, referência ao antigo imperador. E o bispo Modoin de Alcherri, não sei como é que pronuncia isso também, descrevia o seu tempo como uma ressurreição. Mesmo não sendo um homem culto, Carlos Magno entendeu a importância dessa obra e se dedicou a ela pessoalmente. Ou seja, Carlos Magno entendeu a importância do investimento na cultura, no valor da vida, na arte da escrita, na ciência, sair da superstição. Olha que belo o que aquele território estava vivendo, essa transição. E muito mais para frente, aquele triste contexto em que muitos exaltam do iluminismo, o século das luzes, o fim da repressão religiosa, o fim da era das trevas, o fim do monopólio religioso. Viva a ciência, viva a liberdade. Liberdade, igualdade e fraternidade na guilhotina. Todos somos iguais, todos somos livres, todos estamos abraçadinhos, fraternos, sem cabeça. Olha que maravilha! Que lindo, que democrático, que exemplo de diálogo, que exemplo de amor com o seu amiguinho. Olha que legal, que triste nós vemos aí toda essa propaganda de viva a ciência, força da ciência, as trevas vêm da religião, isso é crendice popular. Para quê? Para matar o outro? É para isso que serve o seu esforço intelectual? Para fazer uma fila e muitas vezes emperrar a lâmina da guilhotina de tanto sangue? Isso é igualdade? Isso é fraternidade? Tanto é que o fruto disso foi a chegada de Napoleão, que
Nossa, que exemplo de democracia! É triste ver que aquele sangue frio, disposto a matar pela ciência, pela igualdade, mas que dizia que era errado matar por causa da fé, descontextualizando, deturpando aonde era a administração e a ordem do Estado e aonde era a administração e a ordem da igreja, deturpando as coisas para justificar que eu posso matar, mas você fez errado por cometer o mesmo crime, mas eu faço pela liberdade, então tá tudo certo. Eu faço pela causa, então tá tudo certo. Você fez pela sua causa, mas tá errado, é uma causa fanática. A minha causa é pela libertação, então tá tudo certo. Vamos aqui ao catecismo. O que o catecismo fala sobre o aborto? Olha que sério isso. Desde a concepção, a criança tem o direito à vida. O aborto direto, isto é, o que se quer como um fim ou como um meio, é uma prática infame, gravemente contrária à lei moral. A Igreja condena com pena canônica de excomunhão esse delito contra a vida humana. Sabe o que é mais triste? Não é ver uma França dizer sim ao aborto. Isso é triste. O mais triste é ver que dentro da igreja nós temos cristãos que acham que isso é liberdade. Nós demos brecha para um diálogo que coloca o crime, que coloca o atentado à vida, algo que deveria ser excluído da sociedade, coloca como uma simples opinião diferente, uma expressão de uma ideia. Veja, eu não estou achando ruim com a França, com o país. Eu não estou falando mal de Carlos Magno, não estou falando mal do atual presidente. Eu não vou perder meu tempo falando de pessoas. As pessoas passam. Mas infelizmente algumas ideias ficam. E essas ideias têm uma influência muito grande nos próximos passos da sociedade, de diversos países, de toda a humanidade. E como nós cristãos devemos nos portar neste tempo? Primeira coisa, gente, estudo. Qual foi a última vez que o seu grupo de oração se reuniu, mas com todo respeito? Não para ficar naquela choradeira e de ai, primeiro amor, ai, Deus é lindo. Deus é amor, mas Deus é justiça. Que tipo de amor é esse que não corrige? Que tipo de amor é esse que não oferece a conversão, que não pede um amadurecimento para reconhecer o que está errado? Deus ama o pecador, não o pecado. Qual foi a última vez que vocês pararam para fazer um fórum de discussão legal mesmo sobre a história da igreja, a história dos santos? Qual foi a última vez que se reuniram para falar sobre doutrina social da igreja, como a igreja se relaciona com outros povos? Como a igreja se relaciona com a política, o que a igreja vê no trabalhador, como a igreja vê a salvação em diversos contextos políticos e econômicos. A gente precisa evoluir, gente, a gente precisa crescer. E essas coisas acontecem porque a nossa fé permanece infantil. Vou dar um exemplo muito prático para vocês. Eu lembro que até hoje, 2015, quando a gente foi ter as primeiras férias lá com a Tereza, eu lembro que já acontecia diversas manifestações a favor, né, da ideologia de gênero, disso ser pregado dentro das escolas, a exclusão do diálogo da fé dentro das escolas e essa porcaria que destrói a figura humana, destrói a família. Queriam empurrar a goela abaixo para crianças, o aborto tentando, né, passar ali para ser legalizado, drogas tentando ser legalizadas, e muita gente da igreja discutindo sobre Pokémon GO. Nessas horas a gente fica até sem argumento para aquele amigo que é ateu e fala: vocês são fundamentalistas, vocês são fanáticos. Então, gente, vamos crescer. Essa próxima geração está dependendo da gente. Elas estão dependendo da nossa oração. Aquelas pessoas que estão achando que é uma boa ideia, é um ato de liberdade, é um ato de saúde. Aqui no Brasil, nós tínhamos esse discurso de ato, isso é para melhorar a saúde, para não ter aborto clandestino. As pessoas têm esse tipo de ideia de jirico por causa da nossa covardia também. Porque nós não promovemos um diálogo entre fé e razão. Nós ficamos no fundamentalismo, nós não evoluímos, nós gastamos dinheiro com tudo, menos com estudo da história da igreja, menos com aprofundamento, né? Eu não estou dizendo gastar dinheiro, estou dizendo gastar tempo que você tiver, fazer um estudo bíblico bem feito,
uma oração bem feita, um encontro bem feito, um aprofundamento bem feito. Nós precisamos oferecer isso. Nós precisamos rezar por aqueles que de repente não vão ter condição de uma catequese legal. Essa é a nossa posição como cristãos. Infelizmente hoje, tudo acaba virando briga política. Defender uma ideia, já te rotulam como de determinado partido. Defender outra ideia, já te rotulam como determinado outro partido. Para fugir disso, é só com estudo, só estudando e rezando muito. Então vamos rezar por aqueles nossos irmãos que estão afundados em ideias erradas. Vamos estudar por eles. Vamos falar por eles. Não vamos nos calar, não. Vamos postar que nós estamos contra isso, que nós somos a favor da vida. O mundo que tanto critica a linha de pensamento da fé, usar toda a sua força, todo o seu talento, toda a sua ciência para promover a morte. E nós precisamos amadurecer muito, muito, porque nós precisamos nos comunicar com outros povos, principalmente no Brasil, que tem gente de tudo que é tipo de fé, tudo que é tipo de cultura. O amor à família, o amor aos filhos, o amor aos netos não é particular só dos cristãos. O ateu ama o seu filho também, o espírita ama o seu filho também, o cara do candomblé também ama o seu filho, o islâmico também ama o seu filho. Ninguém ganha matando toda uma próxima geração, destruindo uma família, dizendo para um pai e uma mãe que é legal matar o seu próprio filho. Ninguém ganha com isso. Vamos estudar, vamos rezar, vamos amadurecer na fé, vamos amadurecer nossos argumentos para lutar por aqueles que estão cegos. Não vamos dar ao inferno o gostinho de vitória, de chegar ali almas de irmãos em Cristo que por infelizmente, por ideias deturpadas, por questões políticas, né, não podemos deixar de rezar, não podemos deixar de lutar por eles. Peço a oração de vocês por esse tempo conturbado e peço também a vocês que estudem, tá? Estudem. Fé e razão. Nós precisamos dos dois. A disciplina no estudo, a disciplina na oração e tamo junto, galera. Grande beijo. Fiquem com Deus. Valeu!